Queridos irmãos e irmãs, continuando no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, nós encontramos hoje esta afirmação de Jesus que garantiu que nos escritos sagrados do cristianismo permanecessem os escritos judaicos do Antigo Testamento. É o próprio Jesus quem diz que ele não veio abolir a lei e os profetas. Assim os judeus se referiam àquilo que nós chamamos o Antigo Testamento. A lei, os 5 primeiros livros, o nosso Pentateuco, para eles a Torá, e os profetas, todos aqueles que comentam ou que ilustram a lei de Moisés. Jesus não veio para abolir, não, mas para levá-la à plenitude. E qual é a plenitude da lei? É que ela se cumpra. Então Jesus veio mostrar, revelar o pleno cumprimento da lei. E onde é que a lei é cumprida com exatidão? Nele mesmo. Ele é o pleno cumpridor da lei. Dizendo de uma outra forma, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, essa constituição pastoral do concílio, diz que Jesus é o homem perfeito que veio revelar ao ser humano o que é ser humano. É isso. Jesus é a plenitude da humanidade. Jesus é o ser humano sem defeito. Jesus é o ser humano que não precisa de nenhuma correção. Por isso, nele se cumpre plenamente a lei de Deus. Porque a lei não tem outro objetivo senão garantir vida e vida plena para o ser humano. A lei de Deus não é uma lei voltada para si, autorreferencial, egocêntrica, como se Deus quisesse, com a sua lei, preservar a sua glória, não deixar que ninguém toque na sua divindade ou proteger as suas propriedades. Não. Se nós estudarmos com carinho a lei do Antigo Testamento, os mandamentos, eles são para conservar a nossa vida e a nossa reta relação entre nós e de nós com Deus. A lei dada por Deus é para a vida do homem. Aliás, este é um diferencial do Deus cristão, do Deus judaico cristão. Mais do cristão do que do judaico, mas nessa linha judaico-cristã. Outros deuses cultuados no mundo, outras divindades, normalmente, porque são projeção do ser humano, elas estão egocentradas. É um Deus preocupado com o seu culto. É um Deus preocupado com as coisas que lhe pertencem. É um Deus que castiga se você não dançar assim, se você não cantar assado, tudo conforme a sua vontade. É um Deus autorreferencial. O Deus cristão não é assim. Deus não está preocupado com a sua glória. Deus não está preocupado com a correta interpretação da sua doutrina. Deus não está preocupado com aquilo que lhe diz respeito. O Deus cristão está preocupado com a vida do homem sobre a terra e que ele viva com tal plenitude que esta plenitude lhe faça arder pelo desejo do céu, por uma vida ainda mais plena. A grande preocupação de Deus, e Jesus nos revela isso com perfeição, não é a ortodoxia, não é o cumprimento fidedigno da lei, mas sim a vida do homem. Há poucos dias, já há mais de um mês, eu ouvi uma aula de um teólogo espanhol que dizia algo tão simples, mas que
de vez em quando a gente precisa ouvir para tomar consciência. Ele dizia que se existe alguma coisa que não passa despercebida diante dos olhos de Deus, isso é o sofrimento humano. Deus não se importa com nenhuma outra coisa, senão com o sofrimento humano. Se há uma pessoa sofrendo, Deus está ali. Deus se dedica àquela pessoa. Basta nós recordarmos o bom samaritano, que foi tema da campanha da fraternidade deste ano, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É essa a postura de Deus em relação a nós. É isso que Deus está fazendo hoje com aqueles que se contaminaram pelo coronavírus, com aqueles que já perderam os seus entes queridos e nem sequer puderam velá-los ou sepultá-los. É isso que Deus está fazendo com aqueles que na solidão estão levando a sério, com responsabilidade, o isolamento social. Deus está vendo. Mas quando Deus vê o sofrimento, Ele sente compaixão. E a compaixão é um sentimento que se põe em ação. Deus vê, tem compaixão e cuida. E Deus não consegue ficar indiferente ao sofrimento humano. Jesus não veio abolir a lei, mas levá-la ao seu pleno cumprimento. Ele que é o homem perfeito, que revela esta plenitude de vida que Deus quer para nós. O que Deus espera, ou melhor, o que ganha, o que tem o empenho de Deus, é que nós tenhamos uma vida tal qual a de Jesus. E é isso que nos vai levar ao céu. O reino do céu é para aqueles que seguem o caminho de Jesus nesta perspectiva, de viver a plenitude da vida e cuidar da plenitude da vida do outro. Por isso nenhuma vírgula vai passar, nada será tirado da lei, porque toda a lei, tudo o que Deus revelou no Antigo Testamento, estava em vista desta plenitude revelada em Jesus Cristo. Jesus veio, para usar uma palavra um pouco estranha, refontalizar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nasceu límpido da sua fonte. Mas com o passar do tempo, ele foi sendo, vamos dizer, contaminado. Para guardar os 10 mandamentos, os judeus criaram 613 preceitos. Agora Jesus vem e diz assim: vamos voltar à fonte. Vamos cumprir a lei, mas vamos cumprir a lei como ela saiu da vontade de Deus. Vamos refontalizar, vamos voltar à fonte da lei, para que nós a peguemos, para que nós a compreendamos na sua pureza fontal, na sua pureza originária. E é isso que não vai ser abolido, porque a vontade de Deus é a mesma. Parafraseando a carta aos Hebreus, a vontade de Deus é a mesma, ontem, hoje e para sempre. É por isso que nós temos na nossa Bíblia o Antigo Testamento. E que bom que nós temos o Antigo Testamento, pois podemos ler e ouvir uma página tão bela, tão curiosa, tão interessante, como esta da controvérsia de Elias com os 450, não é isso? 450 sacerdotes de Baal. Baal era uma divindade, era um nome genérico para dizer de outras divindades que eram muitas. Era um povo muito politeísta. Mas no tempo do profeta Elias, a idolatria, assim os judeus chamavam o culto a outros deuses, a idolatria estrangeira havia entrado na corte de Israel.
Eu não vou me lembrar aqui agora todos os nomes, mas o rei, se eu não me engano é Acabe, tinha se casado com uma rainha estrangeira que se chamava... não me lembro. Mas ele tinha se casado com uma rainha estrangeira que tinha trazido para a corte de Israel os Baals, os deuses, os ídolos estrangeiros. E isto estava se disseminando no reino de Israel. E então Elias, o profeta do Senhor Javé, ele se põe numa grande cruzada profética contra a idolatria. Porque qual é a grande diferença do culto ao Deus verdadeiro para a idolatria? É simples. Aliás, eu ouvi isso anteontem de um teólogo italiano numa live dessas de quarentena. O teólogo Alberto Maggi dizia isso. Você quer saber se uma doutrina é verdadeira ou idolátrica? Pergunte quem é que está no centro. Se uma doutrina tem Deus no centro, cuidado com ela, porque ela é autorreferencial. Ela está querendo proteger a Deus, promover a Deus, enquanto o Deus de Jesus Cristo quer promover o homem. Então, se o homem está no centro, se a vida do ser humano está no centro, aí está o bom sinal. E era isso que acontecia na corte. Porque o culto a Javé, o culto ao Deus verdadeiro do Antigo Testamento, garantia a vida das pessoas, garantia uma correta relação social. Enquanto os cultos aos Baals, aos ídolos, estabeleciam outras formas de relação social baseadas na dominação, baseadas no autoritarismo, baseadas na acumulação dos lucros. E isso ia espezinhando cada vez mais a vida do povo de Israel. Por isso o profeta Elias faz essa cruzada em defesa do Deus único, do Deus verdadeiro, não porque Deus precise de defensores. Deus não precisa de advogados. O que Deus quer é que nós nos defendamos para que todos tenham vida e vida plena. Porque quando entram no meio de nós Baals, ídolos, a vida do povo é espezinhada. Ao povo é tirada a dignidade da vida. E aqui nós temos que pensar uma última coisa, para não me alongar demais. A gente podia pensar assim, mas hoje não tem perigo. Quem é que vai chegar para nós, especialmente para nós que vivemos dentro da igreja, e dizer assim, não, você não pode adorar o Deus de Jesus Cristo. Você tem que adorar o Deus do fulano de tal. Você tem que adorar esse outro Deus aqui diferente. Ninguém vai nos dizer isso. Ainda mais numa cultura cristã como a que nós vivemos. Então quer dizer que não há perigo de idolatria? Não. Há um perigo muito mais sorrateiro de idolatria entre nós, que é o seguinte: o perigo de nós concebermos uma caricatura de Deus e adorarmos a caricatura que nós concebemos e não o verdadeiro Deus. Não sei se você me entende, mas eu repito para que você compreenda bem. O grande perigo da idolatria no mundo moderno, no meio em que nós vivemos, é o perigo de nós mesmos oferecermos a nós o nosso ídolo e chamarmos a este ídolo com o nome de Deus e chamarmos a este ídolo de Jesus Cristo.
mas um Jesus diferente do Evangelho, um Deus diferente da Bíblia, mas que usa o Evangelho, que usa a Bíblia para justificar as suas caricaturas. Vocês sabem o que é uma caricatura, não é verdade? Não é diferente de uma foto. Uma foto revela a realidade da pessoa. Uma caricatura salienta alguns traços, os mais bizarros possíveis. Nós gordinhos vamos ficar redondos numa caricatura. Nós carecas vamos ficar muito mais carecas numa caricatura. Se nós temos barba, essa barba vai cobrir toda a cara. Ou seja, a caricatura exagera algum traço de Deus e esse traço domina o ser de Deus. Não sendo o Deus verdadeiro, mas sendo o construto nosso, a nossa construção, aquilo que nós fizemos. No tempo do profeta Elias, o grande perigo era que no fundo de casa, no terreiro de casa, cada um construía uma coluna e erigia ali naquela coluna um Baal, um Deus, um ídolo. Construía uma imagem, comprava uma imagem, esculpia uma imagem e dizia: aqui nesta casa nós vamos adorar o Deus fulano de tal. E punham lá essa imagem sempre no fundo de casa, e aquela casa era consagrada àquele Baal. Ninguém de nós vai fazer isso. E ninguém de nós vai ter a coragem de nos propor isso. Mas muito sorrateiramente as pessoas nos propõem caricaturas de Deus, do Deus de Jesus Cristo, caricaturas do próprio Cristo, caricaturas da Trindade, caricaturas do Espírito Santo, caricaturas dos sacramentos, caricaturas da palavra santa. E nós caímos nessa idolatria. Adoramos a caricatura que fizemos de Deus e não adoramos o Deus que se revelou. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Nós não adoramos um Deus que é fruto da nossa inteligência, do nosso raciocínio, do nosso conhecimento. Nós adoramos um Deus que se revelou a nós. Celebramos domingo passado o mistério da Santíssima Trindade e dizíamos isso. Nós nunca íamos imaginar que o nosso Deus é um em 3 pessoas. Isso era impensável. Mas Ele nos revelou. Ele veio a nós e disse e contou-nos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são 3, são um único Deus. Amanhã nós vamos celebrar o mistério da Santíssima Eucaristia. Nós poderíamos comer todos os pães do mundo, que nós nunca iríamos descobrir que Deus está num pedaço de pão, que Deus está numa migalha de pão ou numa gota de vinho. Mas em Jesus Ele veio a nós, pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Pegou o vinho e disse: isto é o meu sangue. Não fomos nós que construímos. Não fomos nós que chegamos ao conhecimento. Foi Ele que veio e se revelou a nós. Por isso, o Deus que nós temos que adorar é o Deus que se revelou a nós, que se deu a conhecer a nós, e não a caricatura que nós fazemos de Deus, ou o rabisco que nós fazemos de Deus, ou os traços que nós ensaiamos de Deus. Por isso, a postura da adoração, ela sempre tem um pé atrás. E isso é muito salutar. É um perigo. É um perigo. Porque amanhã, graças a Deus, agora com a pandemia, isso não vai ser possível. Mas se não fosse a pandemia,
Amanhã é um dia que nós, padres, temos que cuidar do Santíssimo Sacramento, porque dependendo das realidades, o povo avoa em cima dele. E se a gente não segurar bem, o povo leva, né? E quer passar a mão, e quer pegar, e quer segurar, e quer não sei o quê. É um perigo quando a nossa adoração se torna um apossar-se do adorado. A correta atitude de adoração, ela sempre dá um passo atrás. Ela tem um quê de medo, um certo medo. Não é um medo total. Ela tem um certo medo de quem diz assim: eu me aproximo, mas eu me aproximo com um pé só. Porque se precisar correr, eu corro com o outro. Porque eu não sei. Esse Deus a quem eu adoro não é um Deus que eu domino, que eu seguro, que eu me aposso dele. Não. É um Deus que me escapa. É um Deus que se revelou, mas eu não sou capaz de esgotá-lo, e por isso ele continua mistério. Por isso eu continuo com o pé atrás. Não porque eu desconfie dele, mas porque eu reconheço que não o domino. Ele pode e ele sempre nos surpreende. Por isso a atitude da adoração, ela é sempre com o pé atrás. É sempre um aproximar-se, mas não se entregar totalmente. Um aproximar-se, mas não se render totalmente. E, sobretudo, nunca apossar. Quando eu pego, isso é meu. Quando eu me aposso, eu posso jogá-lo no chão e fazer dele cacos. Deus nunca pode ser este objeto de quem eu me aposso e que eu manipulo ou faço o que eu quiser. Isso é a idolatria. Isso é a manipulação de Deus. E isso sempre se faz para tirar a vida do